família da Construção a Seco do Brasil, estamos mais uma vez aqui com o nosso 10º episódio do nosso ConstruLabcast, aqui na ConstruLab 2025, uma feira maravilhosa que está realmente fazendo esse mercado que a gente tanto ama, né, da construção a seco, crescer cada vez mais. E eu vou falar aqui hoje com representantes de uma empresa que é parte fundamental desse jogo, desse quebra-cabeça do crescimento do drywall. Então, eu tenho uma honra de conversar com pessoas que fazem o mercado crescer, que ajudam em cada detalhe para que isso seja grande e seja um crescimento com conhecimento. Então, muito prazer, meu parceiro. Vou deixar você se apresentar já. Yasmin daqui, ó, daqui de longe, né? Porque a gente não se cumprimentar vai ser ruim, tá bom? Então, primeiro você que está assistindo a gente aí, se inscreve no canal, curte e compartilha, que é muito importante, que o bate-papo hoje vai ser muito legal. Essa empresa, Knauf, que vocês já devem ter visto, representa muito esse crescimento que a gente tem na construção a seco, e acho que eles têm muito a falar e ainda contribuir. Então, é uma honra falar com vocês, tá? Eu queria que vocês se apresentassem, cada um, pra gente começar nosso bate-papo aí, e eu acho que vai ser muito legal, tô muito honrado de falar com vocês. Ai, perfeito. Começo? Então, pessoal, meu nome é Yasmin Baixos, eu sou especificadora técnica da Knauf. Já trabalhei ali um pouquinho de vendas, gestão também de projetos, mas o foco principal foi sempre a parte técnica. Então, orientar as construtoras, os arquitetos, né, dar todo o suporte aos nossos parceiros instaladores, esse é o principal fundamento para a gente ter ali um embasamento técnico adequado, conforme norma. Então, esse é o meu trabalho dentro dessa empresa. Show de bola. Amo muito há 12 anos. 12 anos você tá no Knauf? 12 anos. Ah, tá bastante tempo, hein? Nossa, você já viu muito esse mercado crescer, né? Já. 12 anos atrás eu acho que era muito mais difícil, né? Aí você tinha que começar com calma, né? Vamos ali para um tetinho, para um shaft, para a gente depois evoluindo com esses temas. Mas é surpreendente como agora a adesão está sendo muito maior. Eu acho que 12 anos atrás não dava para imaginar que um dia teria uma feira dessa, né? Não tinha como, né? Não, e essa feira tá maravilhosa. Linda, linda demais. Já falei em vários episódios aqui o quanto tá bonita essa feira, quantas empresas se dedicaram para fazer estandes maravilhosos, atendimento ao público, Exato. Coisas para o montador fazer. Eu tô muito orgulhoso dessa feira. Exato. Pode se apresentar, meu parceiro? Meu nome é Eduardo Reis, eu sou arquiteto e atuo no mercado de drywall já há 25 anos, desde o ano 2000. Eu terminei minha faculdade de arquitetura, comecei a trabalhar na Knauf e logo em seguida eu abri a Projetar Drywall. A gente atua no Rio de Janeiro, trabalhando forte no desenvolvimento do mercado, trabalhando forte com especificação, pela bandeira do drywall e a intenção do meu cliente conhecer tecnicamente, do meu cliente ficar seguro, nosso cliente ficar seguro do que ele está comprando. E é isso, pela bandeira do drywall e pelo crescimento do mercado. Eu nem preciso perguntar de você, que pelo sotaque eu já sabia que era do Rio de Janeiro. Tá? Aquele sotaque Carioca, né? bonito de carioca, é bom demais. Bom, você trabalha na parte de técnica. Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é o principal problema que você tem que resolver trabalhando na parte técnica da Knauf? Desempenho. Desempenho? Desempenho de sistema. Porque o que a gente vê muito no mercado? As pessoas sabem que existe perfil da Knauf, enfim, perfil de drywall, acredita que comprar qualquer perfil é a mesma coisa, e na verdade não. Tem ali uma tabela específica, tem uma tabela de desempenho falando de resistência ao fogo, isolamento acústico, e tudo vai depender muito do que você escolhe. Então, muitas das vezes as pessoas, Yasmin, eu preciso de um tempo de resistência ao fogo de 120 minutos, é um exemplo. Mas o que eu uso? Onde é que eu procuro? E aí a gente tem que estar orientando as pessoas. O isolamento acústico também. O pessoal ainda tem na cabeça aquela questão, né, que o drywall ele é frágil, que o drywall não isola. E, na verdade, o drywall é altamente, né, eficiente em relação à alvenaria convencional. Sim, então, muito. Essa quebra de tabu, né, esse preconceito é uma das situações que eu faço frequentemente. Deixa eu te perguntar uma curiosidade, tá? Você falou do isolamento acústico, eu queria saber, dá pra falar com segurança qual isolamento é melhor? Se a pessoa perguntar qual é melhor para mim usar, lã de rocha, vidro ou PET, você tem uma resposta para isso? Ou realmente depende ali do que a pessoa mais busca, do tipologia do projeto dela? Ou tem uma escolha com segurança? Olha, eu acredito que todos os produtos eles são bons. Tá? Lã de PET, lã de rocha, lã de vidro, e todos têm um desempenho específico. O que vale é verificar sempre com a empresa especializada qual que você vai se adequar à tua necessidade. Ponto. Os desempenhos eles são baseados em ensaios.
Então, se a empresa faz o ensaio com o produto dela, né, um produto que, no caso da Knauf, a gente trabalha com lã de vidro. A gente acabou de lançar uma lã nova, né, que ela não possa, a ideia é que ela não... Opa, novidade aqui então. Tem novidade aqui, eu quero saber muito disso. Então, a gente tem 4 novidades agora no mercado, tá? A gente tem a Hard RU, que ela é uma chapa resistente à umidade com maior fixação de carga. Como é o nome? Hard RU, Hardboard Hard RU, tá. Exato. A gente tem agora a lã mineral, que é agora a nossa lã de vidro. A proposta é que ela não possa, então isso no mercado é aquele diferencial que todo instalador, né, busca. E todo mundo diz, eu não quero lã de vidro porque fossa. Não, o nosso não fossa. A gente tem o Topic, que é um forro mineral que a gente está trazendo. E a gente também tem... lã de rocha, né? Exatamente. O Topic é a base de lã de rocha, exato. Então, assim, a gente consegue ali ter os nossos diferenciais de produto. Essa lã que você comentou, a lã de vidro que não coça, ela ainda é necessário que a pessoa use a máscara como EPI para instalar? Olha, NBR sempre informa que é necessário você utilizar sim. Tá. Mas é que aquela questão, a gente sempre busca o bem-estar do instalador. Então, se a gente pode trazer um produto que ele não sofra, né, com a questão da instalação, que ele tem essa facilidade, é o propósito, né? O propósito técnico, o propósito da Knauf sempre foi técnico e foi sempre ajudar, seja o cliente final ou seja o instalador que está ali, né, contribuindo com o nosso desenvolvimento. Mas acho que Eduardo é a pessoa mais certa. Esse relacionamento a gente sempre tem que ter. A Yasmin está falando de especificação, eu acho que o ponto principal é a gente entregar o máximo com o menos, né? Então, o segredo numa boa especificação é a gente conhecer não só os produtos, mas os sistemas. Isso. Porque tanto o isolamento acústico, quanto o desempenho contra a exposição à chama, quanto a altura limite da parede, vai depender de uma composição que é feita em loco. Só que isso tem que estar pré-estabelecido num projeto. Exato. Né? Então, em muitos casos, não é a lã que vai resolver somente. Entendeu? Então, eu vou ter mais ou menos placas. Conversando com eles agora há pouco, a Hardboard RU, eu acho que vai ser de grande importância, porque a gente encontra muita dificuldade hoje, principalmente agora no Rio de Janeiro, a gente tem entrado no residencial com mais força. Então, o cliente ter condição de dispor de uma placa que vai receber a solicitação de carga, né, acisalhamento, o cara podendo fixar o armário no ponto que ele quiser da cozinha dele, sem estar preocupado de abrir parede, colocar reforço. E outra, um elemento que muitas vezes viabiliza o transporte, a movimentação interna dentro dessa parede. Então, a gente trabalhando na especificação, escolhendo o produto certo, desenvolvendo para o meu cliente o conhecimento que ele precisa ter, até para eu que estou na ponta, que estou o dia inteiro debatendo custo e brigando com o meu concorrente, a gente ter o diferencial do aspecto técnico e o cliente, vender para o cliente essa segurança é fundamental. Show! E eu quero saber tudo sobre essa chapa RU, então. Explica pra gente aí, pra mim, pra quem tá assistindo, as novidades dessa chapa aí. Tá, então vamos lá, pessoal. A gente tem já no mercado a Hardboard. A Hardboard, ela é uma chapa resistente a impacto com uma fixação de carga diferente ali do pãozinho da padaria, que é ST, RU e RF, que são as chapas tradicionais. Sim, essa chapa é aquela que tem a fixação de 50 quilos por ponto, é essa daí? Vamos lá, o nosso é 80. 80? Nossa Senhora! Então, mas aí isso é um ponto muito importante que eu faço questão de explicar. Questão de 50 quilos, de 80, tudo vai depender do quê? Do tipo de fixação. Tá. Qual é esse tipo de fixação? A gente tem cisalhamento, a gente tem momento. Legal. E isso que vai depender exatamente do que você vai instalar. Cisalhamento é algo muito próximo à parede, é coladinha à parede. Um armário? Não, não é um armário. Não é um armário, não? É um quadro. Um quadro, tá. Um quadro, um espelho. Então, o cisalhamento, a carga dele vai ser muito maior. Tá? Porque ele tá coladinho da parede. Verdade, o armário pode ter alguma coisa na frente do armário fazendo força de momento, né? Exato. Entendi. Então, cisalhamento é o coladinho. O momento, ele é distante da parede. Então, tudo que é distante da parede, ele tem um peso específico para ser dimensionado. E aí, no caso da Hardboard, a gente consegue garantir 16 quilos de momento longe da parede e 80 de cisalhamento próximo à parede. Isso é muito importante, ou seja, o catálogo técnico, que a gente fala da parte técnica, ela é extremamente importante a gente saber avaliar esse documento. Então,
sim, a gente consegue ter 80 coladinho e 16 quilos por momento e por ponto. Mas é isso que eu ia comentar, que é um ponto importante, que o armário tem o fundo e vai distribuir a carga nesse fundo. Então, como eu tenho um afastamento, que as meninas estavam conversando comigo mais cedo, de 40 centímetros para cada ponto de fixação, a gente distribuindo isso 16 quilos por ponto, e dependendo considerando sempre esses 40 centímetros, que numa parede de cozinha é o que geralmente a gente vai ter por conta do espaçamento entre os perfis, eu tenho condição suficiente de pendurar um tremendo armário com louça dentro, pensando nesses 16 quilos. Exatamente, esse é o foco. Aí a gente elaborou a Hard RU. Então ela é para um ambiente para você azulejar, um ambiente de cozinha, de banheiro, e não precisar de um suporte de carga, principalmente nos elementos superiores. Legal. Porque a gente isso daqui eu também sempre faço um adendo. É óbvio que a gente poderia colocar nas bancadas, mas a gente tem o quê? Aquela questão cultural. Vai que coloca uma criança ali em cima, né? Tem uma carga ali mais dimensionada. Então a gente sempre orienta que a proposta é diminuição das cargas, né? Do suporte de carga para valorizar e até diminuir o custo. Acho que principalmente as pessoas veem muito custo. E se a gente pode ajudar com tecnologia, esse é o propósito. Deixa eu só, antes de você falar, explicar para as pessoas, então, que é bom chamar atenção, por isso que é uma coisa muito importante. Essa chapa, a hard de vocês, né? Tanto a RU quanto a ST normal, ela tem essa condição de aguentar 80 quilos cisalhamento e 16 de momento, certo? O espaçamento, você falou que é 40 centímetros entre um ponto e outro. É para não ter interferência entre eles. Tá, entre os pontos. Então, por exemplo, a pessoa quer instalar uma TV. A TV, os parafusos estão muito pertinho. Como que ele não conta como 2 parafusos, então, porque eles estão perto? Quando eles estão muito perto, normalmente você coloca só aquele um ponto só de considera, então, 2 parafusos no suporte de TV, conta com um ponto aqui, um ponto aqui. Exatamente. Não, mas até as TVs hoje são muito leves, entendeu? Então, até numa chapa standard, numa parede que não é CW111, uma chapa de cada lado, vai atender. Sim, mas como informação geral, né? Sim, a TV é um exemplo para a pessoa poder entender o limite, né? E aí a RU, vocês é a mesma coisa, só que agora para a parte do banheiro, né? Banheiro e cozinha. Isso. Banheiro e cozinha. O ponto que eu ia comentar, uma questão que eu friso sempre, é que depende, na verdade, do que a construtora quer entregar. Porque, inclusive, a alvenaria tem as limitações dela. A mão francesa vai ter a limitação dela também. Se você não dimensionou para uma pessoa estar sobreposta ali, também não vai atender. Isso é mais importante. A gente precisa estar tecnicamente alinhado com a construtora e desenvolver um bom manual do proprietário, onde isso vai estar especificado. Legal. Sim, né? Sim. Porque senão o nosso produto está sempre devendo. Essa é uma novidade muito legal, porque tem muito problema de instalar o armário na cozinha, em qualquer lugar, porque tem que colocar o suporte de carga, e às vezes você erra quando você coloca e fechou a parede e depois, né? Então, se você usa uma chapa dessa, já garante qualquer ponto ali para você instalar. Isso é muito legal, né? Essa realmente é a proposta. A gente sabe que tem a standard, sabe que já tem a RU, a gente agora tem um material muito melhor, um plus. E a gente está pensando só no residencial, né? Você também tem o corporativo, você tem o hospitalar. É verdade. Corporativo usa muito também, né? E hospitalar, que a gente tem feito muito, cara. Você tem bate-macas, você tem todo o equipamento PNE, entendeu? Então, a gente não ter a preocupação ou ter a liberdade de fixar os pontos onde a gente quiser, dá uma flexibilidade grande para a arquitetura. Legal. Você, como um grande parceiro da Knauf aí, então, a Knauf indica obras para você, né, tal. Se eu, no meio do bate-papo, se eu falar montador, você releva, tá? Porque a forma aqui em São Paulo da gente sempre se direcionar. Não, gesseiro também não, eu não vou falar isso não. Mas mais montador. O quanto é valioso para você ter essa proximidade com a Knauf, com a Yasmin, com a parte de especificação, para te ajudar nesse dia a dia de obra, né, que percebe-se que você, por ter essa aproximação, até por ter trabalhado na Knauf, é um cara que tem muito conhecimento técnico, né? Como que os outros montadores, profissionais da área, podem ter essa aproximação com a Knauf e quais benefícios que ele tem de ter essa aproximação com a Knauf? Como eu te falei, o meu ponto principal é o desenvolvimento do mercado. Eu quero que o meu cliente tenha conhecimento técnico e fiscalize o meu serviço. Dessa maneira, ele fiscaliza o mercado. Porque ele, numa concorrência ou depois em uma obra que é projetada e perdeu, ele tem condição de criticar
e poder avaliar o que ele está recebendo. Então, hoje, quando eu vou fechar um negócio, eu falo sempre dessa proximidade, porque o cliente tem um fiscal de fora. A Knauf, toda vez que eu tenho a oportunidade de ter um técnico no Rio de Janeiro, eu solicito que eles visitem as minhas obras. Na semana passada, eu tive a visita deles no hospital que a gente está montando no Rio de Janeiro. Eu tive a visita do técnico da Knauf. Na mesma semana, eu tive todo o corpo de estagiário deles lá, que eu acho importante essa integração. Eu quero ajudá-los também da mesma forma que eles contribuem, porque, de novo, é o mercado que a gente está desenvolvendo. Então, a forma que eu enxergo de mais positivo nisso é o meu cliente saber o que ele está comprando. Sim. Entendeu? E agora você pode falar o que a Knauf pode oferecer para o montador que busca a ajuda da Knauf sobre produtos? Olha, primeira parte técnica, né? Eu digo que a Knauf, a base dela sempre foi muito técnica. Então, a gente tem um corpo técnico de arquitetos e engenheiros que faz a pré-avaliação do projeto. Então, a gente analisa o projeto, viabiliza com os produtos adequados, orienta os arquitetos e, a partir dali, a gente começa a instalar e para as outras etapas. Faz o levantamento, analisa todo o projeto, passa para o vendedor. O vendedor faz o orçamento, né, trabalha junto com o instalador em questão e a gente tem a parte de obra. Então, do início ao fim, a gente tem todo o acompanhamento técnico, garantindo o quê? Qualidade. Eu acredito que o principal ponto aqui é a gente garantir qualidade e desempenho. E se a gente tem uma empresa que foca do início ao fim, aí o diferencial que o montador vai ter. Eu vejo vários colegas, né, que são montadores que me ligam, até iniciantes. Olha, Yasmin, eu quero começar a trabalhar com montagem. O que você me orienta? Olha, manual de instalação. Lê a norma. Veja o manual, porque tudo que a gente faz, ele tem um embasamento técnico, tem ensaio, tem as orientações. Então, por isso, sim, a Knauf ela pode contribuir, né, circunstancialmente na área junto com o montador. Legal. Isso que você falou é muito legal, né? Então, o montador, ele pode procurar a Knauf, por exemplo, com um projeto, fala assim, Yasmin, Me ajuda. Eu ajudo, me ajuda que eu preciso fazer isso aqui. Eu não sei como. Conta pra mim como que é essa jornada, então, de um montador que pode procurar a Knauf pra ajuda de um projeto. E cara, isso... assim, porque todo mundo tem vergonha de perguntar. E isso é muito legal, sabe? Porque... abrindo essa possibilidade aqui na Knauf, vai fazer com que o montador não faça coisa errada. Em vez de sair fazendo sem orientação, você está assistindo aqui nosso vídeo, então assim, ó, você está vendo, você pode procurar aqui na Knauf. Se você não souber como fazer alguma coisa, Yasmin vai te ajudar para poder você não fazer coisa errada. Exatamente. Essa carinha aqui, mas já montei muita parede, já ajudei bastante. Com certeza. E às vezes eu vejo que as pessoas têm, assim, às vezes uma vergonha de pedir ajuda. Que o propósito não é esse, o propósito é a gente ajudar, a gente quer contribuir, a gente quer que as pessoas façam direito, a gente quer estar ali do lado, sabe, segurar a mão e falar, não, meu amigo, é só fazer isso daqui, era só isso, só. Eu vejo muita gente falando tecnicamente de formas muito rebuscadas e que, na verdade, o nosso foco principal prática, o cara não... A prática é... A minha sugestão é essa também. Eu acho que o cara que está começando, quer fazer a empresa dele crescer, eu acho que ele tem que ser muito cauteloso e não entrar nesse caminho tentador, que é o que a gente estava conversando mais cedo, de perfil fora de norma, de material não conforme. Exato. Porque isso, a curto prazo, ele vai ter resultado. Só que depois encontra a empresa dele. Entendeu? Então, hoje a Projetar é autossuficiente. Já há alguns anos a gente tem um setor de projeto, a gente faz os orçamentos, as especificações da gente. Mas eu recomendo ao cara que está começando, porque ele é importante fazer o mercado crescer junto com a gente. A gente precisa de mais frentes atendendo o mercado e de empresas competentes fazendo. Sim. Então, se o cara não tem conhecimento, o caminho certo é esse, cara. Sim. Vai dar mais trabalho para ele, vai custar um pouco mais caro, mas ele constrói uma empresa sólida. Sim. Cara, tem muita gente patinando por causa desse negócio de perfil fora de norma e qualquer coisa fora de norma. Tem muita gente patinando porque o que você falou, curto prazo tem vantagem. Mas, cara, assim, a médio prazo ele começa a patinar porque ele não vai sair do lugar. Ele não vai se especificar, ele não vai se profissionalizar. Porque você entra numa ideia de, puta, mais barato, melhor. E aí você tem problema, você não tem indicação. E tem coisa que o cara nem tá percebendo, que tá ficando com um ecossistema em volta dele que não deixa o cara crescer pra frente. Mas a gente tem que ter cuidado para um aspecto que é principal, que todo mundo, eu acho que finge que não tá vendo, que é a responsabilidade técnica. Porque ele, como técnico, como conhecedor do produto e sabendo a existência de uma norma, ele tá assumindo toda a responsabilidade por isso.
Então ele tem que ser... Isso a gente fala para todo mundo. Provavelmente foi o tópico mais falado na ConstruLev. Né? As empresas fornecedoras de perfil que estão aqui, todas empresas sérias, normatizadas. Sim. E... Nem poderia estar na feira, né? Pelo que a gente tá sabendo. Isso aí. Assim, já foi um combinado, só participa da feira quem trabalha nas normas, quem tá ajudando o mercado a crescer dessa forma, né? É isso aí. E ainda digo mais, tem muito cliente que fala assim, eu comprei a chapa da Knauf. Tá, e a estrutura? Knauf vende perfil? Aí eu, então, vende. Vende, né? Mas vende para fazer parede, a gente tem montante, tem tudo, é o sistema completo. E eu acho que é aí que é a cereja do bolo, quando as pessoas entendem que trabalhar com o sistema completo, ter a garantia, o apoio, qualidade, desempenho, é onde a pessoa vai entender que ela vai estar crescendo. Porque... Outra coisa, ele não faz essa conta. Não Eu não faz. tenho retorno em obra, eu não tenho patologia em obra. Hoje, nas obras da Projetar, eu tenho perfil Knauf, eu tenho massa Knauf, fita Knauf, tratamento de juntas dentro do procedimento Knauf. E, cara, a gente não tem retorno em obra. Isso custa caro para qualquer empresa. Sem falar naquele arranhão no relacionamento com o cliente. Sim. Voltar para fazer uma manutenção. E isso você deixa de ser produtivo na outra ponta. Você dinheiro. não está trabalhando em outro lugar, né? Te custa material, porque você vai ter que repor. Sim. Entendeu? Porque você não vai fazer errado de novo. A Knauf tem algum plano, algum plano de ação para ajudar nessa questão de produtos fora de norma circulando no mercado? Como que ela trata esse tema? Olha, a gente é bem crítico com isso, né? Então a gente vê o mercado, faz avaliação, né? A gente tem pessoas internas da Knauf que, enfim, pegam esses produtos e testam. A gente tem um laboratório específico para isso. A gente é muito criterioso, até para entender como é que o mercado está desenvolvendo. E os planos de ação, principalmente marketing. A gente precisa que o nosso marketing explique, olha, perfil fora de norma é crime para quem compra, crime para quem instala, né, quem fabrica. Crime para quem assinou RT. Para quem fabrica. Mas acho que o ponto principal é esse trabalho que você está fazendo de conscientização. Exato. Eu acho que se lá na ponta ninguém consumir, naturalmente... A gente falou uma vez no MaxCast, não sei se vocês assistiram, mas a gente estava tratando desse tema. Quem é o principal responsável? É quem fabrica, quem vende ou quem utiliza? E assim, deu uma discussão muito grande, assim, porque eu sou muito a favor de que o principal responsável é quem utiliza, eu acho. Sim. Eu acho que a conscientização tem que vir, porque se ninguém comprar, ninguém vai vender e ninguém vai fabricar. Sempre vai ter alguém tentando entrar com material fora de norma, sem responsabilidade, não importa como, em qualquer mercado, sempre vai ter alguém tentando entrar. Sim. Só que ele só consegue se estabelecer nesse mercado se alguém estiver comprando. Valorizando, né? E é fácil, mesmo o cara não tenha conhecimento técnico, ele faz conta. E é difícil justificar a diferença de preço que eu tenho entre um perfil não conforme e um perfil conforme. Né? Então é de se estranhar. Então o cara compra sabendo o que está comprando. Entendeu? Me explica a origem disso aí. Porque a norma, inclusive, preconiza. Tem que estar gravado, tem que estar indicando quem é o fabricante. Isso. Então como é que eu chego aquele aço bonito na obra brilhando, sem o nome de ninguém ali, eu não sei o que está acontecendo? E esse aço, ele chega até brilhando, bonito, né? É bonito. Parece alumínio, o cara tem um perfil aqui que parece alumínio. Cara, você falou no assunto importante, me lembrou de conversar com você sobre como, até experiência para quem está assistindo a gente, como que você consegue lidar com o seu cliente, porque você tem competição de quem usa perfil fora de norma para ganhar a concorrência de você. Então, como que você se posiciona com o seu cliente para explicar para ele que o seu pode ser mais caro, se for mais caro, mas que o que você utiliza é isso, dentro da norma, tudo certinho. Como que você se posiciona? É, de novo, a questão da conscientização, né? Conversar para o cara, explicar para ele, primeiro trazer a norma para a conversa. Depois, conversar tudo que a gente já falou aqui. Só que do mesmo jeito que eu tenho o cara aqui por desconhecimento técnico, essa barreira então está superada, porque você explicou para o cara o que está acontecendo. Aí entra no outro canal que a gente não conversou, que é a má-fé. Então já aconteceram alguns casos em construtoras importantes onde o GGO falou para mim, Edu, isso deve ser perfil Xing Ling, mas quando der problema eu já não estou mais aqui. Olha só. Entendeu? Então é difícil. É difícil. Porque a diferença é grande. Já simulei nas minhas tabelas quanto custaria um sistema com aço não conforme e aço conforme. Quando eu jogo isso para dentro de um contrato grande, esse número então fica grande, né? Mas até assim,
se eu pensar no global em 7, 10%, para a construtora que preza pelo produto final, desculpa, não justifica. Só que tudo tem o outro lado, né? Pode fazer muita diferença no orçamento, mas a dor de cabeça que você vai ter numa obra grande é muito maior. Porque você olha lá e fala, vou economizar, por exemplo, 30 mil, 40 mil reais para essa obra aqui. Mas se der um problema, imagina essa obra inteira você ter que refazer e ser processado por isso e ter que atuar para resolver esse problema numa obra gigantesca dessa. Numa construtora que gasta muita grana com marketing. Como é que isso é negativo, né? Isso, nossa senhora. E se for uma empresa preocupada com marketing, como você falou, isso aí para ela é horrível. Então, se isso acontecer, o montador que fez isso vai acabar pagando muito caro, né? E vai também denegrindo a construtora que acabou aceitando esse... Exato. Você acha que alguém vai querer comprar um apartamento que houveram pessoas reclamando? E outra, a gente está falando o tempo todo de desenvolver o nosso mercado, trabalhar pelo sistema drywall. Isso é muito ruim pra gente. Sim. Entendeu? Muito ruim pra gente. Olha, eu vou também abordar um outro ponto, o custo. Muita gente ainda fica naquela visão que a alvenaria convencional é melhor que drywall, né? E aí a gente faz os orçamentos, né? Vai mostrando a quantidade a maioria avalia isso. Olha, é muito surpreendente, porque assim, eles não contabilizam que vai ter que ter um alojamento, alimentação. Sim. E se a gente consegue ter caçamba, nossa. Não, caçamba, meu Deus. Tem uma coisa que me arrepia, chega de falar, quando a gente fala da comparação dos dois, foi a apresentação que eu fiz na faculdade AMB Morumbi, sobre todos os itens de comparação. A história de você fazer uma alvenaria e depois quebrar para passar a tubulação... Gente, você está literalmente jogando dinheiro fora. Não, isso é incrível como a gente faz isso ainda, né? Exato. E aí o Eduardo pode explicar muito melhor do que eu em questão de produtividade, mas é basicamente 5 pessoas de alvenaria para 1 de drywall. Eu tenho batido bastante nas incorporadoras também, principalmente porque ser o cara que faz conta, né? O cara que o prazo é muito importante para ele, né? Então, e a gente, como eu comentei, o drywall entrando forte no residencial no Rio de Janeiro, é um momento que a gente não pode errar mais. Exato. Então ele está com o parceiro certo, seja a Knauf, seja as outras fabricantes que a gente tem, né? Que são sérias também, tendo o instalador correto, certo. Cara, eu acho que a gente tem tudo para... Legal. Como que tá no Rio de Janeiro essa questão do drywall? Do drywall, que é uma coisa que é bem comum, todo montador que tá aqui é mais conhecedor do drywall, né? Ele tá bem difundido na parte residencial, isso é comum. O comercial, ele vem crescendo bastante. O corporativo já é bem utilizado e tal, mas o comercial, de uma forma geral, tá sendo muito utilizado. Como que tá no Rio de Janeiro essa questão? Olha, eu tenho 2 nichos importantes, eu acho, no Rio. A gente tem o hospitalar, porque a gente tem algumas soluções que atendem bem, que vestem, porque também é um outro nicho que precisa de velocidade. E tem que ser rápido, tem que entregar o hospital rápido. Ele faz conta dos leitos, ele faz conta das cirurgias, e quando joga aquilo num plano anual, então ele precisa 1 mês para ele, é uma diferença absurda. Sim. E a gente vai ter as soluções de compartimentação contra a chama, vai ter o isolamento acústico que o cara precisa, a privacidade que o cara quer, todo aspecto de fixação de carga. Depois de um pós-obra, um hospital que está em constante evolução, ele faz as reformas de forma muito mais fácil. Então, um nicho importante que eu tenho trabalhado bastante. O residencial, para a gente, agora está ampliando de uma forma, porque eu tenho o centro do Rio, onde eu já não tenho mais espaço para construção, mas eu tenho muitos prédios comerciais abandonados que estão sendo retrofitados e virando residenciais. O retrofit também é um grande campo, né, de atuação do drywall. Então, quase nada de carga. Sim. Velocidade. Então, é o que os caras precisam. E pra gente, já fechou a obra para começar. O cara lança, eu já posso entrar. Legal. Ele só tem que fazer, faz a demolição, libera o contrapiso pra gente e a gente monta. Show de bola. Yasmin, eu queria que, para finalizar, você falasse os planos que a sua área dentro da Knauf tem de lançamento de produto, de alguma coisa legal. Se puder contar alguma coisa pra gente, assim, é legal. Planos para o futuro. Vamos lá. Eu quero falar aqui da Ferrari das Ferraris, né? Da Knauf. A gente tem uma chapa chamada Diamante. Uma chapa... sim. Ela tem um cartãozinho roxo. E eu digo pra você que é aquela chapa que você nunca vai ter dor de cabeça de maneira alguma. Você pode fazer sua casa inteira com ela
E se você quiser transformar ela em um barzinho, ter que azulejar, ter que ter carga, ela é a chapa que não vai te dar dor de cabeça. Então você pode padronizar também o empreendimento com uma única chapa. ST, RU, RF no mesmo produto. Exato. E alta dureza. Exato, alta dureza, fixação de carga, né, resistência. Essa chapa já tá disponível? Já tá É disponível. lançamento também. Olha, ela é um lançamento. Eu vou te dizer que lá fora a gente já trabalha muito com ela. E vendo o crescimento no Brasil, a gente também tem que vir com novidades. Então, no nosso caso, a Harja RU, no nosso caso, a Diamante, tem a nossa lã, que isso é principal. Por que muita gente trouxe a lã? Porque a gente não tinha lã no mercado e a pessoa acabava tendo que comprar, né, com 2 fornecedores. Sim. Ou seja, agora você pode comprar. Antes vocês não tinham lã. Não. A lã de vidro, mesmo aqui Costa, vocês não tinham. Aí, enfim, aí a gente trouxe o nosso, né? Agora a lã da Knauf. Legal. O que o Eduardo também comentou é tudo nosso, a gente consegue rastrear. Isso. O parafuso tem um casinho, a fita tem um K, gente. Então, se a pessoa virar e falar, deu uma patologia. É Knauf? A gente vai saber exatamente O que foi, né? Até mais fácil tratar, isso. né? E em questão, assim, de novidades, né, basicamente está lançando 4, a gente agora tem a RU mais leve, a composição dela faz com que o instalador tenha uma maior produtividade, isso é muito bom, porque a gente sabe que uma obra gera demanda, uma obra cansa, e se a gente pode ajudar, por que não, né? Tem a questão do frete também, que é a RU com peso quase da ST, então você economiza, né? 10% mais leve, você consegue, né, colocar mais elementos dentro de um caminhão. Mas basicamente é isso, tá? A gente está sempre em constante evolução, primeiro analisando o mercado, saber se é viável trazer um produto para cá. Então a Diamante, ela realmente foi um produto principalmente para apartamentos de alto padrão, né? O pessoal não quer ter problema nenhum se o filho for lá pendurar um armário, uma televisão, pode pendurar à vontade. E o hospitalar, que o Eduardo comentou, o hospitalar, o pessoal tem ali uma flexibilidade de layout muito grande. Então, Sim. às vezes, um ambiente, né, de macas pode virar um centro cirúrgico, a necessidade vai ser outra. Então, Entendi. a Knauf, ela sempre tenta ter essa delicadeza, entender o mercado antes de trazer o produto. Então, todos os nossos produtos têm ali um viés focado no desenvolvimento do drywall. Legal. Cara, muito obrigado por ter batido esse papo aqui comigo. Obrigada. Um abraço pra você também. Foi muito bom falar com a Knauf aqui. Tava faltando a Knauf vir aqui e é uma empresa muito importante no nosso ramo, no crescimento. E eu fiquei muito feliz de bater esse papo com vocês. Mundial, né? O maior fabricante de drywall no mundo. Sim, tava faltando ela vir aqui. Faltava aqui não. Agora já demos o check. Agora demos o check. Então, você que assistiu esse episódio aí, muito bom. Conheceu aí a parte da Yasmin, então procure ela se você precisar. Se precisar fazer algum projeto, tiver com dúvida, procure Yasmin. Se quiser fazer um projeto top no Rio de Janeiro, procure o Eduardo, qual é o nome da sua empresa? Projetária, Eduardo da Projetária, que vão estar aqui para te ajudar. E todo mundo que passou aqui está aqui para ajudar, porque o intuito de tudo isso aqui, da ConstruLeve, de tudo, é fazer o drywall crescer de forma correta, ordenadamente e seguindo as normas. Então, vem comigo, que aqui é top.